Bom, eu estou aqui curtindo meu blues essa tarde, mas vou parar um pouquinho agora para a gente começar a estudar questões que são tanto para a prova CEA, CPA 20, 10, até mesmo CFP. E a gente vai bater papo, na verdade, e vou tentar aqui passar algum conteúdo para vocês. Espero que possa estar ajudando todo mundo nesse momento de tirar as certificações. Mercado, né, com diversas oportunidades, né, tanto no mercado de investimentos. A gente viu aí agora na mídia o Itaú provocando, na verdade, um movimento bem interessante de contratação de novos profissionais, né, na área de investimentos. Então, 2021 é um ano de muita coisa boa para acontecer, tá? Para você que vai tirar seu tempo para estudar, se dedicar e vamos que vamos. Vamos lá, espero poder ajudar. Separei aqui algumas questões, está na tela aí, é uma definição correta sobre o sistema de pagamentos brasileiros, o SPB, né? Lembrando que ele é um sistema que foi criado lá pelo Banco Central, tá? E desde então, a ideia dele é trazer maior velocidade, segurança, liquidez, né, para o mercado, tá? Que antes tudo passava ali pela compensação, né? Então isso corria alguns riscos, né, sistêmicos, na verdade. A gente tem aí até agora a questão do Pix também, né, dentro de uma plataforma do sistema de pagamentos brasileiro, dentro do SPB, também para gerar maior velocidade ao mercado, né? Então, a gente vai olhar aqui questão a questão. Tá? Sistema criado para transferir fundos entre bancos do mesmo conglomerado. Não se trata, né? Criado para realização de DOC para valores superiores a 5 mil. O DOC ele ainda existe, né? Mas não foi para essa finalidade. Na época, a finalidade foi a TED, sim, valor superior na época, a partir de 5 mil. Depois viu a necessidade de reduzir os valores, né? Letra D de dados, sistema criado para gerenciar o risco de crédito das instituições a custodiar todos os CDBs emitidos por estas instituições. Não funciona. Letra C, a transferência de fundos próprios, tá? E de terceiros, né? Realizado entre bancos em tempo real, com o objetivo de reduzir o risco sistêmico. Então, muita atenção a isso. Essa é uma das finalidades do SPB, mitigar risco, gerar maior velocidade, né, entre as transações aí bancárias, tá? Sejam elas, né, entre bancos, né, dentro do próprio sistema bancário, né, quanto terceiros, tá? Entre outros bancos, por exemplo. Tá bom, gente? Então, letra C, atenção com SPB, tá? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre fundos, e é um assunto que cai muito aí dentro da prova do CEA, CPA 20 também. Vamos dar uma olhada. Considere as seguintes atividades relacionadas à administração de um fundo de investimento. A primeira coisa que me vem à mente aqui quando falo em administração de fundo de investimento, eu penso logo no condomínio que a gente mora, tá? Então, você tem lá a figura do síndico, que eu vou sempre olhar para o síndico e lembrar ali do administrador de um fundo. Você tem ali a figura do zelador, que é o gestor do fundo, que vai fazer todas as operações ali que o síndico, né, designar, tá? Você tem aquele momento da assembleia, né, que é a convocação de todo mundo dar seus pitacos lá. E esse momento da assembleia é a mesma coisa aqui, né? A questão ela vai, na verdade, pedir para a gente o seguinte: pode-se afirmar que compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas, Assembleia Geral de Moradores aí do teu condomínio, né, decidir apenas sobre os temas expressos e dar as opções para a gente. Então, a gente tem que olhar aqui caso a caso e saber que basicamente, a Assembleia Geral de Cotistas, ela delibera ali sobre diversos assuntos, tá? Mas a gente vai olhar aqui para entender um pouquinho melhor. A alteração do regulamento, salvo algumas exceções, sim, a alteração de regulamento é algo que compete lá à Assembleia, tá? A ter a informação, né, para os cotistas, tá? A substituição do administrador, gestor ou custodiante do fundo, sim, também algo que é deliberado dentro da Assembleia. Alteração da política de investimento do fundo, ok, também. Então, vejam só, nada diferente do condomínio, onde tudo se resolve dentro da Assembleia Geral, tá, de moradores ali, nesse caso, a Assembleia Geral de Cotistas. Vamos sempre pensar nessa comparação, para a gente poder ter um entendimento aqui melhor na hora da prova, tá?
e alteração da taxa de administração em qualquer sentido. Bom, aí tem um problema. Imagine o seguinte, se eu vou alterar a taxa de administração para um valor maior, ou vou alterar aí a taxa de condomínio, né, para um valor maior, eu preciso discutir isso dentro da Assembleia. Mas, e se eu for alterar a taxa de administração ou a taxa do condomínio para o menor valor? Será mesmo que eu preciso aí da aprovação de todo mundo? Ou a turma vai ficar aí bastante, né? Os moradores vão ficar bastante satisfeitos com essa mudança? Sim, os moradores vão ficar bastante satisfeitos com a redução. Por isso que essa número 3 aí, ela invalida, na verdade, tá? Porque não é em qualquer sentido, apenas no aumento. Na diminuição, você não precisa convocar a Assembleia Geral de cotistas, na diminuição da taxa de administração, tá? Então, excluindo 3, a gente tem aí 3, na verdade, na questão A, B e D, a gente vai ficar com a letra C, tá? Pensa aí, pensa no teu economia. Valeu, um abraço. Bom, ainda falando sobre fundos, olha que questão interessante também para a gente pensar. A estratégia que consiste na tomada de empréstimo com a finalidade de investir mais que o próprio patrimônio do fundo permitiria, ela é denominada como? Vamos olhar a questão aqui. Primeiro, entender essa pergunta, né? Ou seja, eu tenho ali um fundo, né? Ele está querendo montar uma estratégia, tá? Onde ele tem uma estratégia já definida, na verdade, tá? Onde permite, né? Ele aumentar, né? Investir mais que o próprio patrimônio do fundo, tá? Caramba, então ele está admitindo bastante risco. Sim, sim. E aí o que a gente tem que pensar? O que é a opção de hedge na letra A? Hedge é sempre uma proteção. Não tem sentido aqui o que ele está falando, né? Do enunciado com a finalidade do hedge. Capitalização é aquilo que a gente está acostumado a vender aí, né? PIC, então, um monte de produtos de capitalização que também não tem nada a ver com essa informação. Alocação de recursos é uma estratégia que tem, mas ele não está aqui agora alocando. Então, seria a letra B, na verdade, a alavancagem, tá? Então, toda vez que você olhar lá na questão, onde o fundo ele está usando, né, aquilo que a estratégia, né, lá desse determinado fundo, ela permite ser utilizada, tá bom, gente? Não está fazendo nada fora daquilo que o fundo ele tem lá de estratégia mesmo, tá? E lá dentro, nesse fundo específico aqui, poderia, né, aumentar aí, investir mais que o próprio patrimônio. Então, para isso, ele precisa, né, usar de uma estratégia chamada alavancagem. Tá legal? Ainda falando sobre fundos aí com vocês, os fundos classificados como renda fixa simples, considere as seguintes afirmativas. Número 1, são constituídos sob forma de condomínio aberto ou fechado. Isso é uma afirmativa, né? Vou ler de novo, tá? São constituídos sob forma de condomínio aberto ou fechado? Não são. Fundo de renda fixa simples, ele não tem na sua forma aí o condomínio fechado, apenas aberto, ok? Todos podem entrar e sair a hora que bem entenderem. Tem no mínimo 95% do seu patrimônio líquido isolada ou cumulativamente por títulos de dívida pública federal, ok? Títulos de renda fixa de emissão ou com obrigação de instituições financeiras que possuam no mínimo a mesma classificação que os títulos públicos federais. Olha, isso tudo aqui é para dizer o seguinte, lembra que os títulos públicos federais são livres de risco por classificação, então ele está dizendo que as empresas também aqui, né, em títulos de empresas privadas, com a mesma classificação lá de crédito, tá? Ou seja, a gente está falando de empresas muito, muito top, tá? Para poder ter equivalência aí dos títulos públicos federais. Lembre-se disso, não é qualquer empresa aqui, tá? Empresa livre de risco. Dispensam a análise do suitability. Aí lembrando que o suitability, lembra que a gente tem lá o API? Então você faz aí o API do seu cliente, lembrando o tempo de renovação do API, que é a cada 2 anos, tá? E aí vai ter ali, vai traçar o perfil, né, do investidor, que vai sair através do API. E esse perfil do investidor que você entrega para o teu cliente é exatamente o suitability, tá legal? Então, vamos agora para a resposta. Aí a gente vai ter que excluir aí a opção número 1, né? E como ali o exercício dá para a gente a opção número 1 na A, C e D, a gente fica aí com a B como opção correta, tá legal? Atenção no renda simples, tá? Tem questões aí que podem trazer a Constituição, lembra disso aí, 95% do patrimônio sobre títulos, né, da dívida pública federal e também de empresas
com classificação top, 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 tá? Não pode esquecer disso. Beleza, gente? Tá bom, um grande abraço para você, boa prova aí. Seguindo ainda aqui sobre fundos, né? Quando o cotista saca seus recursos de um fundo de renda fixa 10 dias após tê-los aplicado, os ganhos estarão sujeitos à incidência de OF. Quem é o responsável, né, pelo recolhimento de OF? Gente, assim, ó, qualquer processo legal dentro de um fundo, quando eu falei legal, na verdade é recolhimento de OF, recolhimento de imposto de renda, cobrança de taxa de administração, taxa de performance, isso tudo é feito pelo administrador do fundo. Lembrando que o distribuidor do fundo é a venda dele, né? Quem faz a venda, tudo bem? O próprio cotista é quem está aplicando, o gestor é aquele que vai seguir as orientações ali, estratégias do fundo para realizar as captações e aplicações, e o administrador do fundo ele fica com toda a parte legal, tá? Toda a parte administrativa, tá bom? Então, a gente chamar dessa questão dessa forma, que a gente tem que lembrar que são as funções de cada um, de cada participante, na verdade, deste condomínio, né, que é um fundo de investimento. Tá legal, gente? Beleza, a tributação vai estar em cima da renda, né, que é a base tributária dele, e o PGBL em cima do patrimônio, do total acumulado. O VGBL, então, essa opção 2 aí, ela não é uma opção certa. Vou anotar aqui, senão eu vou esquecer. 1 é certo, 2 é errado. O VGBL permite o abatimento das contribuições da base de cálculo de imposto de renda e PGBL não permite, não. Nós explicamos lá, né, na questão 1 que está errado, né, essa resposta aí. Então, 3 também está errado. As retiradas de recursos do VGBL são tributadas somente sobre o rendimento. Ok, exatamente isso. Lembra que VGBL é renda. E PGBL sobre o valor total retirado. Perfeito. Então, a 4 também está certo. Temos essa opção lá? 1 e 4? Bom, se temos, é a letra D de dado. Resposta 1 e 4. Tá bom? Valeu. Fala, galera. Tudo bem? Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho agora sobre o Sistema Financeiro Nacional e fazer algumas questões, tá? Eu acho que é um assunto muito importante, um assunto fácil, de fácil entendimento, mas é um assunto que sempre cai aí bastante questões nas provas das certificações, tá? Então, vamos começar. Compete à Comissão de Valores Mobiliários, tá? A CVM, né? Então, quem é a CVM? A CVM é um órgão executor, tá? Do Conselho Monetário Nacional, da CMN, que, por sua vez, por ser conselho, é aquele que dá orientação, é aquele que vai cuidar de todas as normas, né? Para que alguém execute. Quem vai executar aí é a CVM. Mas, junto com a CVM, quem executa também, né? E o principal executor, na verdade, do Conselho Monetário Nacional é o Bacen, tá? E a gente vai entender um pouquinho das diferenças do Bacen e da CVM, tá bom? Bom, eu tô com um cachorrinho aqui latindo, me desculpem, né? Mas a gente vai seguir mesmo assim, tá? Vamos lá. Letra A. Proteger as empresas SA de capital aberto. Legal. Só que uma função da CVM principal aqui, e de todos os órgãos executores, como CVM, Bacen, Previc e a SUSEP, que a gente ainda vai conversar, eles têm uma função aqui em relação às empresas não de proteção, mas sim de fiscalização. E isso é muito importante, porque na hora da prova a gente erra de bobeira aqui, tá? Então, a principal aí diferença desses órgãos executores é que eles não protegem as empresas, eles fiscalizam as empresas. Quem eles protegem, Fernando? Sim, eles protegem os investidores, aqueles que têm suas contas correntes lá no Bacen, que de vez em quando faz aquela reclamação do Bacen, que o pessoal fica doido, né? É aqueles que compram seguro, capitalização, e se tiver algum probleminha, vão lá recorrer à SUSEP, e aqueles que têm a sua previdência complementar fechada, que aí recorre lá à Previc. Tá legal, gente? Então, isso é muito importante, entender esse conceito, que esses órgãos executores, eles não protegem as empresas, eles fiscalizam as empresas para saber se está em suas operações, né, para saber se tudo está andando aí certinho, tá? Letra B. Fixar limites de comissão e emolumentos. Daqui a pouco a gente conversa. Letra C. Fiscalizar os bancos. Não, quem fiscaliza os bancos é quem? É o Bacen, que é o primo aí da CVM, parceiro da CVM, como órgão executor aí do Conselho Monetário Nacional. O Bacen, sim, ele fiscaliza os bancos. Mas tem mais uma coisa importante, sabia? Que o Bacen, além de fiscalizar os bancos, eles também fiscalizam as corretoras de valores. Sim, as corretoras. Mas, Fernando, a CVM que trata aí dos valores imobiliários, sim.
Mas a CVM, ela, além de também fiscalizar as corretoras, mas principalmente vão fiscalizar as operações das corretoras. Tá legal? Tem essa diferença. Realizar operações de redesconto. Não, quem realiza operação de redesconto é o Bacen. E é engraçado que a operação de redesconto ele é a única operação que o Bacen, além de executar, ele também define a taxa de redesconto. Olha que legal. Então, o Bacen aqui ele é um agente duplo. Ele faz aí a única função que o CMN, né, passa para ele. Eu vou deixar você só fazer isso aqui, tá? Aí ele vai definir a taxa e também vai fazer o recolhimento. Ele também vai fazer aí a operação de redesconto, tá? Então, voltamos lá. Fixar limites, né, letra B, de comissões e emolumentos. Exatamente isso. Né, quem vai definir os limites máximos ali de emolumentos, das operações que as corretoras cobram, né, de comissões, das taxas lá na B3, sim, é a CVM. Tá legal, gente? A gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, que é um assunto muito importante, tá? Uma boa sorte aí para você. Fala, gente, ainda falando aqui dos operadores, né, do Sistema Financeiro Nacional, a questão 2 ela traz para a gente aqui uma sociedade de crédito imobiliário, uma financeira e um banco de investimento se unirão, formando um banco múltiplo. Este banco deverá, vamos entender aqui, lembrando do conceito, né? O banco múltiplo é composto aí, né, de duas carteiras ou mais, sendo que uma delas obrigatoriamente tem que ser uma carteira comercial ou uma carteira de investimento para ser considerado um banco múltiplo, tá? Então, vamos lá como é que eles operam agora na questão do CNPJ, né? Na declaração lá, na divulgação lá dos seus balanços, tá? Operar com um único CNPJ e publicar um balanço para cada carteira. Vamos pensar. Operar com um CNPJ para cada carteira, mas podendo, né, publicar um balanço único. Operar com um único CNPJ, mas podendo publicar um único balanço. E operar com CNPJ para cada carteira, devendo publicar um balanço para cada carteira. Então, a gente vai fazer uma exclusão aqui da letra D e letra C, tá? Vamos pensar aqui na letra A e B, tá bom? Operar com um único CNPJ e publicar um balanço para cada carteira. Na verdade, quando a gente vê lá um banco, né? Vamos pegar um exemplo, o Itaú, Santander, quando eles declaram lá o balanço lá no final do ano, ali não tem, na verdade, vários CNPJs declarados, tá? Vários balanços, por exemplo, Itaú Consórcios, Itaú Seguradora, não, na verdade existem vários CNPJs compilados, vamos dizer assim, né, num único balanço, tá? Então, quando os bancos divulgam ali seus resultados financeiros, é todo o conglomerado de empresas que participantes desse banco, tá bom, gente? Muito importante saber isso aqui, tá? Na hora da prova a gente não dá mole. Lembrando aí da constituição também do banco múltiplo, que é muito importante. Tá legal? Fala, gente, vamos lá. Ainda aí sobre os agentes do Sistema Financeiro Nacional, uma das atribuições do Banco Central é emitir papel moeda, sim, isso é uma das atribuições, mas não juntamente com o Conselho Monetário Nacional. Lembrando que o Conselho não é aquele que executa nada, né? Trabalham muito, mas não executando. Então, emitir papel moeda está fora. A opção 1 a gente vai descartar, tá? Disciplinar o crédito em todas as modalidades. Disciplina tem a ver com aquele que orienta, né? Aquele que dá o conselho. Então, são palavrinhas-chave para a gente sempre fazer essa ligação aí com os conselhos, tá, pessoal? A gente tem que ter muita atenção com isso. Depois, dá uma lida no material que vocês tiverem aí, tá? Sobre esses agentes, né? Que são os conselhos normativos, tá? Que é CMN, né? O CNSP, CNPC, tá legal? E os agentes executores ali, que é a CVM, o Bacen, a SUSEP e a Previc, tá, gente? Isso é importante definir esses conceitos, né? Separá-los direitinho aí na cabeça. Estimular investimentos no mercado acionário, não, isso não é a função do Bacen, é a função lá da CVM, né? Que está sempre buscando aí fomentar divulgações, na verdade, cursos, enfim, promover, né? Bastante aí o mercado acionário. E então o Banco Central ele vai definir a taxa de redesconto, tá? Mas espera aí, Fernando, como é que ele define? Porque quem define não é o conselho? Sim, é uma palavrinha que a gente sempre associa ao conselho, mas a única coisa que ele define, na verdade, é a taxa de redesconto, tá, gente?
ele faz ali a operação e ele também define a taxa, tá? Então, digamos que seja a única coisa que ele faz aí de função do conselho, tá? Letra C, definir taxa de redesconto. Um abraço.